Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 367. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá, Braincasters! Alexandre Maron. Olá, Braincasters! Cristiano Dias. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. E temos um super convidado, certo, Bia? Que a gente vem assistindo aos vídeos dele aí no YouTube. Não. Ele é um youtuber? Eu acho que a maneira correta é eu venho enviando os vídeos religiosamente no grupo. Toda semana. Tiago Guimarães. Também você pode... Presente? Você pode conhecer como... Ora porra. Ou... Eu não sou mais ora porra, né? Tá aí informação em primeira mão. Ah, é? Conta aí. Eu tô na minha era clean. É minha era clean agora. Não tem mais palavrão no meu username. Clean. Você quis botar aquele selinho, né? Do Clean Lyrics no... Então, pois é. Para as crianças me verem, né? Lógico. Atingir o público infantil, que é o seu público primário, né? É, sim. Pra te achar no YouTube, Thiago, qual que é a melhor maneira? Eu estou como Ora Thiago no YouTube e em todas as redes sociais agora, né? A partir das semanas recentes aí. O meu canal no YouTube chama Ora Thiago, é meu nome. E você vai ver o meu rosto lá, além da minha voz. Muito bem. A gente... Quer dizer que você esperou você gravar todos os episódios do Verônica Mars pra você mudar o teu... Nossa, então. A tua denominação. Ele me fala. Nossa, foi um drama pra mudar esse user. Você cliente, não tem noção. né? Cliente. Foi 2 dias de drama. A pessoa tá lá no Twitter há 10 anos com o mesmo username. E assim, ai, gente, tá me atrapalhando isso. Eu não consigo fazer as coisas. E aí, blá, 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 blá. E aí, pedindo conselho. Amiga, me ajuda. E aí só fui. Muito bem. Bom, a gente tá reunidos aqui hoje para falar sobre por que a cultura pop é tão obcecada com a luta, né? A batalha entre o bem e o mal, baseado até num texto aqui que a nossa amiga Bia Fiorotto mandou, né, Bia? Que nossa amiga... Fiorino? Por que Você disse Fiorino? Por que Fiorina. você fala como se você não me conhecesse? Ah, nossa amiga. Nossa amiga Bia. A sua amiga? É. Como a sua amiga Beatriz Fiorotto mandou? Um texto publicado, como que é o nome desse veículo? Aeon, escrito pela Catherine Nichols, onde ela fala justamente desse mito do good guy versus bad guy. E também, não por coincidência, Thiago publicou um vídeo aí recentemente, né? Também Não é coincidência, né? Que no caso eu peguei esse link do e-mail de quem assina o canal. Olha só, as coisas vão se conectando. Olha aí, Olha, Né? tudo se conecta. Esse vídeo foi que me inspirou a fazer o meu vídeo, que até o momento é o meu vídeo mais recente, que chama A Origem do Mal, onde eu discuto a questão dessa coisa dos vilões aí, né? Faz uma pequena trajetória de como se contam histórias com vilões, histórias de bem e do mal. Perfeito. De uns anos pra cá e terminando no filme do Coringa. A pauta tá pronta, você fez o roteiro, você gravou o vídeo e vamos copiar tudo aqui pro Braincast hoje. Beleza. Fechou. Por mim, tudo bem. Muito bem. Mas não deixe de assinar o canal do Thiago e assistir o vídeo Assina lá. sim, A assina origem do sim. mal. Mas não vai ver o vídeo não, que você vai ver que tá melhor explicado do que aqui no Braincast. E bem mais Tá? engraçado. Esse você pula, vê todos os outros. Aqui no Bem mais vídeo, aqui no engraçado, vídeo não aliás. tem a gente interrompendo o Thiago, né? Isso. Por exemplo. E bem mais É só ele engraçado, falando. aliás, eu dei muita risada com a parte da Segunda Guerra Mundial. Justo hoje, gente, que tinha live da Pablo, que você não fazer guerra mundial. Ah, é mundial ainda, gente? Isso. Gente, se fosse uma guerra regional... Não, é que é uma das minhas tropes favoritas dos vídeos do Thiago, é quando ele pega uma expressão assim, meio clichê, digamos assim, que todo mundo usa, aí ele fala assim, Nós vivemos numa sociedade... Eu gosto muito de fazer problemático. Quando eu quero falar que alguma coisa é problemática, eu falo assim, ela vai ele falar que é problemático de novo, assim. Problemático. Mas antes, queria, como sempre, aqui divulgar a família B9 de podcasts, né? Nós temos os podcasts mais legais do Brasil. Essa expressão foi a Bia que botou na pauta, então cobrem dela. Mas é como eu me sinto no meu coração. Tá bom, entendi. Sobre literatura, criatividade, beleza, esportes, jornalismo, educação e muito mais. Tem episódio curto, tem episódio longo, tem temporadas, tem aqueles que não param, ficam toda semana, assim como o Braincast. Enfim, tem um cardápio aí extenso pra você conferir lá em podcasts.b9.com.br.
Tá? Só não tem uma coisa nesse podcast. Só não tem podcast ruim. Ah, garoto! Olha aí, hein? Foi meio Silvio Bonito, Santos, achei, gostei. E também, como sempre, não esquecer a nossa galerinha lá, mandar um abraço pra Branquesteria Gourmet, né? Que é o nosso grupo fechado privê. Privê, não sei se significa o que você acha que significa. Privê. Não sei, Bom, Merigo. é o nosso grupo fechado no Telegram e no Facebook, né? Hoje em dia, muito mais no Telegram. Rede que não cai, né? Isso, exatamente. A rede que menos cai no Brasil. E a gente lá discute, né, ideias de Braincast, a galera participa da pauta. Então, Carlos Merigo, eu me dei conta que estamos lentamente nos aproximando do Braincast 400. E é fundamental que a Brancasteria ajude a gente a decidir qual é a pauta desse programa 400. Verdade. Então fica aí, 400. fica levantada de bola aí. Mas assim como o Cris falou, é lentamente nos aproximando. Faltam 30 semanas. Isso, eu já fiz o cálculo e não vai tempo. ser nesse ano. Então é um problema pra gente do futuro. Ih, ainda tem férias no meio do caminho. Pra aquelas férias de 2021. 6 meses. Mas acho que, Cris, é uma boa deixa aí. A Brancasteria pode desde já ir pensando sobre qual seria a pauta do Braincast 400, né? Isso aí. Pra você palpitar, você precisa assinar e fazer parte lá da Brancasteria Gourmet. Para assinar, você pode acessar o URL b9.com.br/cine. Lá vai ter todas as instruções bonitinhas para você fazer parte, né, dessa egrégora maravilhosa. Certo, Bia? Assine. Isso É aí. pra assinar. Assina lá. Boa. Vamos lá então pra pauta? Olha, o limite entre o bem e o mal sempre foi uma questão, né, que permanece profundamente arraigada na psique humana desde os primórdios da humanidade, desde os primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco Faz o que o fazia. macaco fazia. Primórdios. Vamos fazer como o Thiago faz. Desde os primórdios. Inúmeras histórias aí foram dedicadas a encontrar uma solução definitiva, uma resposta final para essa pergunta. E depois de muitas eras, finalmente aqui no Braincast a gente vai responder, né? Brincadeira, não vamos, mas a gente sempre tenta, né? É o nosso Que objetivo. isso, é verdade. A gente vai responder. Isso. É o que a gente faz A toda semana resposta aqui. é que não há resposta. É, pode ser. Pronto, uma boa. qual é a boa? Vamos pro qual é a boa? Mas o que importa é que esses valores dualistas aí são um dos temas mais convencionais, né, da literatura e da cultura em geral, uma espécie de componente universal da condição humana. Desde a infância a gente é ensinado a pensar dessa maneira binária, né, 880, a criar soluções em preto e branco para os nossos problemas. Se você pegar, por exemplo, um filme passando na televisão, aí eu começar a ver algo que outra pessoa tá vendo do seu lado, a melhor forma de você tentar entender essa história é ver qual é o mocinho, qual é o bandido, e aí você automaticamente já sabe para quem você deve torcer. E aí você... E algumas pessoas permanecem nessa infância que você falou, né? Crescem. Como eu falei, esse é um tipo de conflito moral que tá nas nossas cabeças desde sempre, é bem antigo, só que nem sempre foi assim. Como o Thiago explicou, né, no vídeo aí A Origem do Mal, publicado aí no começo de julho de 2020, no canal dele no YouTube, no Hora Thiago, onde ele citou o exemplo do Robin Hood. Explica aí, Thiago, como que é essa história do Robin Hood? Então, o Robin Hood, ele era um cara... Ele é uma dessas histórias que não tem autor, né? São histórias passadas por tradição oral. E por muito tempo o conflito principal das histórias do Robin Hood não era tão definido pela relação dele com o rei ou o xerife de Nottingham e tal. As histórias Ele não narravam... roubava dos Ele não ricos para dar roubava pros dos pobres. ricos para dar aos pobres. Isso foi uma coisa que foi acrescentada depois. Ele não era comunistinha na versão- desde o início, né? Ele não era comunistinha desde o início. Tinha várias histórias, né? Tinha muitas histórias diferentes. Mas aí, em algum momento ali, nos anos 1500, teve uma grande leva de recontagens de histórias populares dentro de uma lógica moral, assim. Dentro de uma lógica em que você coloca uma pessoa como um herói e uma outra pessoa, ou um grupo de pessoas, como o vilão daquela história. E isso tinha a ver com a formação dos estados nacionais ali naquela época. Nesse textinho que você falou, explica isso com bem bastante detalhes. Tem umas informações bem interessantes que eu queria muito ter usado no meu vídeo, acabei não usando, porque, enfim, tinha outras questões que eu queria abordar também. Uma que eu achei bem interessante também, além do Robin Hood, era do rei Arthur, que ele, por muito tempo, ele nem era associado tão fortemente à Inglaterra. Tinha um rei, chama de rei Arthur, blá 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 blá.
com o tempo ele foi ficando associado a realmente a questão da Inglaterra, e ele virou uma figura mítica muito forte lá no Reino Unido e tal. Enfim, com todas aquelas questões lá que tinha. O Robin Hood foi o mesmo caso. O Robin Hood veio de uma necessidade, talvez, assim, de um movimento pós-Revolução Francesa, em que o autor, né, o cara que reescreveu essa história, chama Joseph Ritson, ele queria inspirar as pessoas a fazerem um movimento parecido com a Revolução Francesa na Inglaterra. Então ele queria fazer um levante popular na Inglaterra e ele usou essa história, né? Então ele colocou ali o xerife de Nottingham e o rei, assim, como personagens que simbolizavam o abuso do poder contra o povo. Então você tá ali, o povo vivendo, tentando viver uma vida justa e digna, e aí o vilão da história, o errado da situação, era o rei, e o xerife, que era o pau-mandado do rei. Então era o cara que ia lá cobrar imposto, era o cara que, enfim, que era mau, assim. Então aquilo que era o problema da sociedade. Isso acontece com Robin Hood, acontece com uma série de histórias, incluindo os famosos contos de fada também. Os contos de fadas também não tinham essa coisa da lição de moral, né? De tipo, o que aprendemos hoje com essa história? Igual aquele bonequinho lá do He-Man. O bonequinho do He-Man, não, o bonequinho era da She-Ra, né? O He-Man aparecia no final do desenho. Isso. Geralmente com o Gorpo também. No corpo. E aí falava assim, o que aprendemos hoje? Hoje a gente viu que a inveja é uma coisa muito ruim, né? Então, os contos de fada, eles não tinham essa coisa moral, assim, não tinha claramente. Foi adicionada a moralidade nesses contos porque os irmãos Grimm estavam muito interessados em construir essa ideia da nação germânica. Isso, assim, vem de toda uma corrente filosófica que associava nação a valores, né? Tipo assim, o que define um povo são os valores morais que eles acreditam. E então, qualquer pessoa que não é aquilo, ela acredita em valores morais que são diferentes dos nossos. Você traça uma linha no mapa e todo mundo que tá dentro dessa linha é bonzinho e legal, e todo mundo que tá fora dessa linha é o outro. É a pessoa que a gente tem que torcer contra. Você vai pegar, né, era um monte de reinozinho e tal, você vai dizer, não, agora somos o povo germânico, Reinozinho. você precisa de algo além desse lado geográfico. E geográfico não era, então precisamos... Não, nós temos muito em comum, nós temos os valores germânicos de que... Né? E a gente vê isso até hoje, né? Faz muito parte da narrativa, assim, tipo, isso aqui, ó, o que a gente dá valor, o que é bom? A gente valoriza honestidade, a gente valoriza humildade, a gente valoriza gentileza, caridade. E aí, o que a gente não valoriza? A ambição. A inveja, né, gente? A inveja. Nossa, eu detesto a falsidade. Duas coisas que eu detesto. Falsidade e, assim, que minta pra mim, sabe? Eu acho ridículo. Sério. Acho que daí que vem muita coisa, né? Essa coisa da xenofobia tá associada a esse tipo de coisa, né? Não que xenofobia não existe, e não que a ideia de pertencimento e de tribalismo não existisse antes, mas essa coisa de associar a valores morais começou a ficar forte por ali, pelos anos 1500, 1600, de acordo com esse texto aí da Catherine Nichols e de algumas outras coisas que eu li também pra pesquisar pra fazer isso. Sim. Então, eu acho que faz muito sentido essa coisa da formação dos Estados Nacionais. Essa ideia de nação que a gente tem hoje, sabe? Começou daí. Essa ideia de um país, é isso aqui, um país funciona desse jeito, a gente tem esses valores aqui. E aí vem assim, uma constituição, né? A gente precisa ter uma constituição que vai nortear as nossas leis e como a gente vive. Eu acho que tem muito a ver com isso. Essa lógica acabou se tornando onipresente, né? Na maneira de contar histórias hoje em dia, né? Eu acho que tem uma coisa importante que a gente devia colocar na mesa também, que é o seguinte, né? É a ideia de que é um desenvolvimento posterior, né? A gente adicionou uma nova tecnologia de contar histórias, entendeu? Tem um ponto aí que isso ficou tão importante. Por quê também? Porque pegou, né? O fato é que você pode tentar com um monte de coisa e não pegar. As pessoas poderiam não ter se interessado por isso e simplesmente não ia dar certo. Então a minha sensação um pouco é que é um momento ali que alguém criou uma técnica de storytelling que viu a utilidade dela, é claro, né? Porque as pessoas não são tão inocentes assim, mas que acima de tudo, foi algo que veio, pelo menos por um período, para ficar, né? Você tira um pragmatismo ali de, a gente tá sendo atacado, todo mundo tá junto aqui, pronto e tal, não sei o quê, pra essa coisa de que estamos juntos porque pensamos parecido. Igual. Mas o Merigo falou logo no início do programa, mostrar que você vê, assiste, liga a televisão e tal. E uma pergunta que eu já vi pessoas verbalizarem isso em voz alta, é assim, é pra eu torcer pra quem? Assim, é exatamente a pergunta que eu faço. Eu sento na frente da TV e aí o Caio tá vendo alguma coisa e eu olho e falo assim, estamos torcendo pra quem?
E aí ele fala, sei lá, pro Matt Damon. Eu, porra, vai Matt Damon, caralho, sabe? Então, mas aí isso também, isso é o que o Alexandre falou, que funciona, né? E aí a gente chama de fórmula, né? Funciona, espera-se, Hollywood só contrata filmes que tem isso e tal, e acho que a gente vai gastar bastante tempo falando disso. Mas às vezes, eu, por exemplo, eu não lembro qual foi o filme, mas isso vale pra vários filmes que eu vi, que assim, eu viro e falo assim, eu não me importo com o personagem, tá? O filme tá ali, você tem que torcer pra esse cara é o mocinho, esse cara é o herói e tal. Eu falo assim, cara, que se foda, se ele se der mal, o azar dele, cara chato, porque, assim, o filme não me convence a torcer pra aquele cara, mas é isso, a gente chega na história com essa visão de que, não, essa galera é do bem, essa galera é do mal, que inclusive, quando vocês estavam descrevendo aí, eu lembrei de um dos braincasts de mais treta, que foi o de Game of Thrones, porque era assim, não é possível a Daenerys não ser a heroína e ela ser a, sabe assim, eu passei 6 anos torcendo por essa mulher e ela simboliza tudo que eu vejo em mim e eu quero ser ela, eu tatuei ela e eu botei o nome da minha filha. Coitado de quem tatuou a Daenerys, filha de Khaleesi. Mas é muito isso de lado, que o Thiago falou assim, não, esse é o meu lado, você é do outro lado, e uma coisa que o texto lá do Merico falou é que uma ferramenta que acontece muito é que o personagem entende que ele precisa mudar os valores dele, ele literalmente muda de lado. O Darth Vader deixa de ser do Império e se junta à rebelião, né? Se junta com 5 segundos antes de morrer, mas enfim, há uma mudança de lado. E aí quando tem histórias que só fogem um pouquinho disso, tipo Game of Thrones, não é possível. Mas eu acho que tem uma questão muito importante de ser mencionada nisso tudo aí, que é a história como ferramenta política, né? Sim, então, o Robin Hood, ele se tornou uma ferramenta política. Ele tá ali para inspirar um movimento de revolta contra uma figura que tá no poder, né? Então a gente vê essa coisa do vilão, de quem é o vilão, de quem que tá ali, da questão moral. O que essa história tá dizendo pra gente, né? O que essa história tá vilanizando? Então eu acho que isso é uma questão. E fora que foi mudando ao longo das décadas, né? Você pegar no cinema, o próprio cinema americano, tinha uma época que os vilões eram sempre os nazistas, depois viraram os soviéticos. Exatamente. Tanto que a gente tá numa fase agora, né, de produções em que você vê cada vez mais grandes empresas, né, são vilãs, né? Porque a gente gravou um cinemático um dia desse, que é de um filme original do Prime Video, da Amazon, que é o 7500, onde o Joseph Gordon-Levitt faz um piloto de avião, e aí eles introduzem lá um vilão genérico, e que o único motivo dele estar lá e ser vilão é porque ele é islâmico, e aí então o islâmico automaticamente ele é sequestrador de avião. E aí isso é uma coisa que a gente fala, né? É uma coisa que já não dá mais, né? Simplesmente pra você colocar aquele papelão ali e dizer, ó, ele aqui é do Oriente Médio, é islâmico e tal, então isso aí, vai Homeland. Então bota esse personagem lá que é um papelão, você tem que acreditar que ele é um vilão e pronto. Isso não funciona mais. Então, eu vejo várias produções hoje em dia que usam... Agora, né? Eu acho, eu vou discordar. Concorde, vai lá. Que, assim, não funciona quando é mal escrito. Eu não vi esse filme, mas assim... sim, total. Eu outro dia, 84 anos atrás, quando a gente podia ir na rua, eu fui na casa de um amigo meu e a esposa dele na época trabalhava na Apple. Não sei porque surgiu o assunto do filme do Steve Jobs lá, com o Magneto lá. E ela chocada, assim, de nossa, mas como retratam ele e tal, no acho meio assim, eu falei assim, que legal, mais uma pessoa que teve o chefe retratado num filme escrito pelo Aaron Sorkin, assim. Então, as pessoas tomam que o Steve Jobs é aquele cara do filme, tomam que o Mark Zuckerberg é o cara do filme, que o fundador do McDonald's sabe assim, não, ele é o vilão, portanto ele é o vilão na vida real. Ou o inverso disso, eu falo assim, não, o cara que eu votei pra presidente, ele não é mal, porque afinal de contas eu votei nele pra presidente, ele não usa suástica, ele não usa bigodinho, ele não faz assim com a mão, ele não é o vilão, porque se fosse o vilão, eu seria capaz de reconhecer um vilão, porque eu fui treinado a minha vida inteira a reconhecer o vilão, é isso, é o lado, não, são os outros, se ele é dos meus, ele não pode ser vilão, porque ele é dos meus, então é muito essa ferramenta, na minha leitura, essa ferramenta política que o Thiago falou. Eu acho que existem várias tendências, assim. Eu gosto muito de pensar em vilão da Disney, porque eu acho que eles são muito emblemáticos. Sim. Nesse sentido, e acho que eles, por serem tão, entre aspas, simples, acho que eles dizem muita coisa sobre o zeitgeist, assim, eu acho. Então, a gente tinha vilões muito emblemáticos ali, sei lá, na década de 90 e até antes disso, assim. Vilões que simbolizavam algumas coisas. Você tinha, assim, aquela coisa do Scar e toda aquela estética nazi ali ao redor dele, quando ele tá planejando matar o rei, tomar o poder, então tem aqueles planos ali.
em que colocam ele como uma figura imponente e as hienas marchando igual um exército nazista. Então eles usam essas codificações pra dizer assim, ó, isso aqui é o mal, tá? Isso é a coisa ruim é isso aqui. Pra ficar bem claro pra gente, não só pra quem a gente tem que torcer, mas é porque o filme infantil, geralmente ele é menor, né? Então ele precisa dizer umas coisas muito rápidas. Você precisa entender que esse personagem, ele é ruim, ele quer fazer uma coisa ruim, ele quer matar o rei, ele quer implementar um sistema opressor de poder. Então, você usar a estética nazista, assim, e dizer, ó, isso aqui é estética nazista. Eu vi aquele filme lá daquela diretora lá, tá, vamos usar isso aqui exatamente igual lá pra fazer isso, assim. Então, hoje em dia, tipo, nos vilões da Disney, os vilões de super-heróis e tal, que tipo, eram bem caricatos ali, de repente começa a ter um movimento de desconstrução disso e dizer assim, talvez esse vilão tenha um pouquinho de razão aqui, isso, né? Exato. A gente precisa empatizar com esse vilão aqui, porque se a gente não fizer um movimento de empatizar, tipo, a gente não vai acreditar muito, isso aqui é muito bobagem, isso aqui não é nada. Os vilões têm um motivo, né? Mas tem uma motivação. E a Marvel tem um longo histórico, né? Na verdade, se você olhar pra maneira como as histórias em quadrinhos se desenvolveram, na verdade a Marvel foi meio até pioneira na maneira de pegar os vilões e transformar eles em seres que eram metamorfoses ambulantes, né? Que um vilão de hoje inclusive podia até ser um herói... metade dos X-Men eram vilões antes de serem heróis. Metade da equipe, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, é que eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, tipo, sobre a Disney. Porque, embora a Marvel faça parte da Disney, né? Quer dizer, a Marvel tem vida própria e tal. Eu acho que quando a gente olha pra Frozen, por exemplo, é uma coisa muito curiosa do que a gente começa a enxergar como o mal ou como os vilões hoje, né? Porque os vilões do Frozen, por exemplo, do primeiro filme principalmente, são menores, né? É muito mais importante as questões internas das personagens, né? Do que qualquer outra coisa, né? Então a gente... Tanto que no Frozen o vilão é bem ruinzinho, né? Porque ele é revelado ali nos 15 minutos finais, né? De que ele era um vilão. Teve essa leva aí de vilões de plot twist da Disney, né? Teve o Zootopia também, tem tipo assim, o vilão só aparece no final e é quem você menos esperava, né? No Toy Story tem o Lotso, né? Também, assim, teve uma mas por outro lado tem a galera gastando tempo discutindo, não, porque na verdade Frozen o vilão é a Elsa e é meio assim... Cara, sai do Reddit, por que precisa ter... Sai daí. Esse é um dos memes, né, das últimas semanas aí. Não é um dos memes? Então, isso aí é aquele meme lá que tá circulando no Twitter agora, quando as pessoas falam assim, isso aqui é o vilão da história, isso aqui é o verdadeiro vilão. E aí eu vi alguém fazer isso com o Breaking Bad, colocar a Skyler como a verdadeira vilã de Breaking Bad, assim. Então você fica assim, o que você tá dizendo com isso, né? O que tá por trás, assim? Por que você acha que ela é a vilã, sendo que ela é a personagem mais racional da história, assim? A única pessoa que toma decisão minimamente racional ali. Você tem um cara que ele é um anti-herói, ele é uma desconstrução de um tipo de personagem, um assassino, traficante. Ele tá geralmente associado à vilania. Em uma história mais tradicional, ele seria o vilão da história. E a gente vai desconstruir isso e coloca ele como vilão. Pra poder a gente construir isso e a gente empatizar com esse personagem, a gente tem que criar um outro vilão. E aí a gente tem que vilanizar uma outra pessoa pra poder, então, assim... O vilão é o sistema. Tá desconstruindo, mas nem tanto, né? Assim, tá desconstruindo, mas usando as mesmas artimanhas de uma história de vilania, só que, não, agora o vilão é isso aqui, ou então o vilão é a estrutura, o vilão é a sociedade. Eu queria levar um pouco mais pra trás, porque faz muito pouco tempo, inclusive menos tempo do que eu gostaria que fosse, que eu tive uma sessão de terapia que a minha terapeuta falou... Mas, Bia, você sabe que o bem não vence o mal, né? E aí eu... claro que sei. Por que você tá me falando isso? Né? Tentando tirar 10 na terapia, como todo mundo tenta. Mas eu acho que eu falo isso com bastante frequência. Até eu cresci muito criada pela TV, assim. Porque os adultos à minha volta, eles total estavam fazendo uma outra coisa, sabe? Então, tela liberada, gente. Que a Bia falou, só pra citar um caso rápido, eu vi entre os meus filhos um dia desses, faz 2, 3 semanas... em que a Nina queria brincar com os bonequinhos. Estavam o Benjamin e a Nina brincando. A Nina queria brincar com que os vilões, os bonequinhos, ganhassem a briga. E o Benjamin ficou assim, não pode. O mal não pode ganhar. Isso aí, Benjamin. Porque é isso que a Bia falou. Ele cresceu vendo as histórias onde o bem vence, né? E por que a gente tava falando disso, né? A gente tava falando sobre o Era Uma Vez, que foi uma minissérie que tá no feed do Mamilos, inclusive, que fala sobre relacionamento abusivo e toques, pinceladas, né? De violência contra a mulher e da
da onde vem isso. E aí eu tava falando que me tocou muito, me emocionou muito e tal. E aí eu lancei o famoso... E sem ironia, eu lancei, pô, tem que acabar, né? Tem que acabar aí a violência contra a mulher, né? E aí ela riu comigo e tava tipo, você sabe que não tem fim, né? Que essas coisas, não vai ter um momento, não vai ter o fim do filme em que todas as pessoas machistas acabaram. E agora a gente vive em festa. E aí acabou, e aí todo mundo... dançando. Acabaram os racistas, acabou o fogo dos racistas, deu certo, todo mundo morreu queimado. Tipo, não vai acontecer. E aí foi, mas um monte de gente me prometeu, sabe? Que um uma dia galera me prometeu. Eu votei e ele falou que ia acabar. Falou que ia acabar a mamata. Exatamente, né? Então, por mais esclarecido que você seja, por mais... Não, imagina, gente, que isso? Eu sou crescido. Cala a boca, eu tenho Twitter, né? Você não... Eu tenho acesso ao Twitter, isso significa que eu sou esclarecido. E aí, eu sou confrontada com essas coisas mais bestas do mundo, que é, caralho, como isso tá dentro de mim, né? Como isso tá enraizado, como demora muito tempo e causa até um certo choque quando eu escuto, tipo, não, o mal provavelmente vai continuar vencendo e não vai acabar, não tem o fim do filme, porque na hora que você morrer, você pode ter feito um monte de coisas legais. E isso não significa que você não tem que lutar pra que aquilo seja diminuído, mas que vai acabar... E que principalmente que vai acabar assim, acabou! Explodiu acaba a dia Estrela da 15, Morte, não vai acabar dia 15 de agosto o machismo, não vai ter, então... Mas o Thiago tava falando do negócio de valores, né, que as histórias passam os valores pra gente e que, portanto, o valor que tá no vilão é o errado, é o que a gente tem que combater, é o que nos faz sermos os heróis, a gente pensar diferente, blá, blá, blá. O vilão, primeiro que assim, no linguajar do storytelling, não tem vilão, tem antagonista, que é a pessoa que vai se colocar no caminho do herói pra não ser muito fácil a jornada, mas beleza. O vilão é quem faz coisas visíveis, então, assim, mas tem, até por causa de histórias infantis, como o Thiago falou, que precisa ir direto ao ponto, tem que desenhar mais um pouquinho, tem menos tempo e tal. O vilão é aquele que faz coisas vis, então beleza, já entendi. Ele chutou o cachorro, bicho, ele tá errado. E aí tem um vilão que quando eu saí do filme, eu ainda nem conheci a expressão ficar pistola, mas eu fiquei pistola, que é dos Incríveis da Pixar, que eu adoro, Brad Bird. Nossa, eu ia falar filme. disso, eu tava com isso na minha cabeça aqui pra falar disso. E o vilão dos Incríveis, ele defende a igualdade entre as pessoas, e o mocinho vira e fala assim, você não é super poderoso, fica no teu canto, você é só um moleque com umas botas, com foguete. E o lema do vilão, do Síndrome, era, quando todos forem supers, ninguém será super. Ele queria dar superpoder pra todo mundo, pra ter igualdade. Ele era o maior comunista da história do cinema. Pra ter igualdade entre as pessoas, e os mocinhos viram e falam assim, eu tenho o direito de ser tratado de um jeito especial, eu tô acima da lei, a polícia não pode me prender, eu não posso trabalhar nesse empreguinho aqui, esse empreguinho aqui não é pra mim. Não, mas é mega cancelável, né? Super cancelável. Eu não acho cancelável, porque eu acho que essa não é... Eu sempre parto do ponto que, quando eu falo sobre isso, muita gente vem assim, tá querendo cancelar? Eu falei, não é cancelar, só tô falando. Isso. Cancelar minha infância. Não tô falando não, só tô dizendo. Eu lembrei disso, tava com isso na cabeça, assim, pra falar, que é um vídeo muito legal que eu vi um tempo atrás, de uma menina que eu sigo no YouTube, que chama Jenny Nicholson. Quando ela viu Os Incríveis 2... ela fez um vídeo falando sobre isso. Ela falou que ela é muito fã do Brad Bird, mas ela fala assim, então, tem uma coisa de qualquer tipo grandiosidade que a pessoa herda, tem mais valor do que a grandiosidade que a pessoa adquire, né? Nos filmes deles tem isso, assim. Então, nos Incríveis 1 tem isso, nos Incríveis 2 tem isso. Aí ela começa a falar do Ratatouille, que é tipo assim, um grande chefe pode vir de qualquer lugar. Mas nem todo mundo pode ser um grande chefe. Aí ela fica assim, peraí, nem todo mundo pode ser um grande chefe, assim. Então, tipo, o Louis lá do Ratatouille, assim, é uma coisa nata dele, assim, ele não... o outro ratinho, se ele fosse estudar e direitinho, estudar culinária, história da culinária, assim, ele não ia conseguir ser um grande chefe. Ele não poderia, assim, então ela começa a pensar assim, tipo, o que esse filme tá dizendo? Que é o que eu sempre penso, assim, o que essa história tá me dizendo de verdade, assim? E às vezes não é uma intenção, né? Tipo, o cara não tava pensando, sei lá, não sei o que o Brad Bird pensa, na Pixar provavelmente tava, mas beleza. Mas assim, vamos supor que não, assim. Porque muitas vezes não é o que a pessoa intencionalmente diz, mas assim, tá lá na cabeça dela de alguma forma, tanto é que transpareceu na história. É o que a gente vê com a coisa do queer coding, do race coding. Você vai ver o Aladdin, assim, o Aladdin, ele tá lá, bonitão, com cabelinho, narizinho, o cara que tá estereotipicamente árabe é o vilão.
O cara fez isso de propósito? Provavelmente não, mas tá lá. Isso. Assim, é o que a história tá dizendo. Mas isso é importante que você falou, porque acho que uma das coisas que as pessoas precisam entender nessa análise que a gente acaba fazendo, todo mundo, mas enfim, que as pessoas fazem desse tipo de... é que a mensagem, ela não necessariamente ela é consciente. Aí volta e meia acontece isso, aí alguém fala assim, que ridículo, eu vi entrevista com o autor do livro, ele falou que não pensou nada disso. Azar que ele não pensou. Ele tá manifestando isso como um código cultural que tá vindo dele e tal. Isso é muito comum. Então eu acho que, é um pouco do que eu joguei lá atrás, eu vou colher aqui na ponta, que é assim, eu acho que é um desenvolvimento tecnológico, digamos assim, não quer dizer que é evolução, é desenvolvimento. Isso é sempre importante, porque evolução também é uma palavra carregada, né? Sim. É um passo à frente. É um passo à frente no tempo, mas eu acho que demorou para acontecer, porque a gente estava desenvolvendo a linguagem, estava contando história e tudo mais, mas eu acho que é um desenvolvimento quase que natural da humanidade e depois usado como ferramenta. A gente criou seres mitológicos, e aí a gente tinha uma noção de moralidade diferente, porque também a gente estava desenvolvendo isso como sociedade e tal, não sei o quê. À medida que a gente foi chegando nesse ponto, a gente trouxe esse código para nossa produção cultural, né? E a gente gosta disso. Então eu acho que esse clichê da predestinação é algo que a gente faz sem perceber, né? Ao ponto de que um clássico personagem... De novo, vou voltar pra Marvel, já que a gente gosta de cultura pop aqui sempre. Acho que um dos casos mais clássicos, de novo, é o Homem-Aranha, que é um personagem que foi criado e pensado... Não fui eu que falei primeiro, do Homem-Aranha. É um personagem que foi criado para ser o homem comum. Ele representa o homem comum, ele é epítome do homem comum, do garoto comum, né? E é um nerd e tal. É muito engraçado, ele é criado assim, ele fica assim durante décadas. Até que um desses 1000 autores que passam pela revista resolve criar um passado pro Homem-Aranha e dizer que os pais dele eram espiões. Entendeu? Aí você começa a fazer o que a gente chama de retcon, né? Que você começa a tentar reescrever o passado e adicionar camadas que não são necessárias. E aí, alguns anos atrás, que aliás foi basicamente quando eu comecei a perder um pouco a assiduidade do Homem-Aranha, o J. Michael Straczynski tem a ideia histórica de dizer que o Homem-Aranha ele faz parte de gerações... Ele era uma Buffy. Uma linhagem. Ele era a Buffy das aranhas, entendeu? A cada geração havia uma pessoa... de cantar um Raul Seixas agora, né, minha filha? Isso aí. E aí ele vai... Assim, cara, demorou algumas décadas, mas eles não conseguiram controlar o personagem que era pra ser a epítome do homem comum. É um acidente, ele ganha os poderes, ele não sabe o que fazer com eles, ele precisa pagar o aluguel, ele precisa... Aí ele vira o representante do Totem da Aranha. Da nossa geração. Foi quando eu parei de ler. Foi quando eu parei de compartilhar. Foi exatamente quando eu comecei Fechou a parar. a revistinha Chega. Aí veio pra mais mim, chega. Miles Morales pra salvar todos nós. E aí tem uma coisa que eu ainda tô tentando processar, mas que, por exemplo, é uma assinatura da Marvel. Também tem uma sequência de histórias do Homem-Aranha que concluiu há algum tempo, mas o Homem-Aranha, nas voltas que os caras dão pra conseguir chegar no plot que eles querem, o Peter Parker cede o corpo pro Octopus, que é um vilão clássico do Homem-Aranha. Eu odeio isso. E aí o Octopus começa a usar o corpo do Homem-Aranha, ele assume o controle do corpo do Homem-Aranha, só que ele começa, sem querer, enfim, a se tornar um herói também, porque inevitavelmente ele começou a se importar com coisas que ele não se importava. A cultura popular, ela é complexa, ela traz essas nossas vontades, é isso que é importante a gente entender. Elas não saem do nada. História em quadrinho é uma coisa muito interessante da gente olhar, porque a gente vê esse personagem evoluindo não, né? Como você falou, assim, esse personagem se desenvolvendo no decorrer de décadas e passando na mão de 1000 roteiristas, assim, Tom DeFalco agora é o escritor, o fulano agora é o escritor, o Straczynski. O lado bom de super-herói é assim, que tem essa hora que você pega, você toma um susto, você que diabo é isso aqui, o personagem que eu gostava virou isso aqui, mas sempre passa.
E aí sempre vem um outro cara e fala, não, vamos voltar para o que era. Aí vamos voltar para o que era. E aí volta o que era. E essa história do Totem, eu gosto. Eu queria só falar que foi o Chris que falou assim, e veio o Miles Morales e salvou. A história do Miles Morales, que trouxe o Miles Morales à tona, ela é um subproduto dessa história aí do Totem, porque é com essa história que eles fazem o Spider-Verse, porque eles falam que em cada dimensão tem um Totem da aranha, então tem uma pessoa que é o Homem-Aranha em cada dimensão, e foi daí que veio o Spider-Verse, que eu li no quadrinho. É o Dark do Homem-Aranha, e aí eu li o Homem-Aranha essa história no quadrinho, e eu tinha passado um tempão sem ler, porque eu detesto essa fase aí do Octopus, mas eu li essa história e eu fiquei assim, eu ficava gritando dentro de casa, assim, essa história é muito boa, assim, eu ficava assim, rodando. Mas isso é muito legal, sabe por quê? Porque, ou seja, o Straczynski teve uma ideia merda, mas essa ideia merda na mão de outras pessoas, ela virou ouro, e ela deu origem a, inclusive, possivelmente o melhor filme do Homem-Aranha já feito por fazer, entendeu? Então é engraçado isso, quer dizer... E por isso que eu não gosto de usar o termo evolução. Eu gosto de usar o termo avançar, porque, enfim, as coisas... A ideia ruim vira uma ideia boa. É um brainstorming, gente. Olha aí, é um gente. Eu queria saber quando foi que vocês sacaram que, o filme acabou, o livro acabou, o bem venceu, o mal perdeu, então tô feliz. Foi bom isso. Porque quando eu era criança, minha mãe me levava... Né? Minha mãe me levava no cinema, e aí ela sempre terminava a sessão com, e aí, você gostou do filme? E aí era o modus operandi, falar, sim, eu gostei muito. Aí aquela parte que tem aquele negócio, e aí dá soco no vilão, é ótimo. Nossa, eu adorei esse filme. Pra mim era a resposta padrão, quando alguém te perguntava no final, e aí, você gostou? E você falava, sim, e tal. E eu não me lembro com qual obra que foi, mas eu me lembro muito claramente da primeira vez que eu fiz, tipo... Não, ruim, né? Não, mas o bem venceu mal. Puta, mas a que custo, né? Caralho. Custe 2 horas da minha vida. Cara, aí a sua mãe, assim, eu só queria que você falasse gostei, né? Então, eu lembro quando a gente foi assistir em família... minha mãe e meus irmãos, a gente foi ver o Mulher Gato da Halle Berry. Nossa senhora. Nossa, você foi direto ao ponto já, né? Você não teve meio caminho não, né? Você foi assim, calma, eu achei que você ia... E aí, me parecia uma coisa ótima, porque é tipo, Mulher Gato. Legal, check. Super-herói, legal. Vou ver um filme aqui, minha família, legal. O bem deve vencer o mal, imagino. E aí, enquanto o filme tava acontecendo, eu lembro de olhar pro lado e falar, não é possível que isso não seja uma pegadinha, porque ele é péssimo em vários... Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é uma cena dela comendo sashimi, porque ela está virando um gato. E aí ela é levada pra jantar, ela vai num coquetel, não sei, e aí ela começa a comer sashimi que nem louca. E aí é tipo, gente, mas esse filme não é bom, não importa que o bem vai vencer o mal, eu preciso ir embora daqui. Nem aí. E então, foi uma outra quebra que eu senti que mudou o jeito que eu consumia coisas e crescendo eu fui descobrindo que na verdade eu sou uma grande chata. Né? Essa é a grande verdade. Que é velho? Não, as coisas são ruins e... Isso acontece muito em filmes de terror também, né? Porque o filme de terror é epítome do grande mal, seja um demônio, seja um serial killer. E aí, quando o bem geralmente vence o mal da maneira mais cretina possível. Porque é muito raro ter uma coisa mais complexa, é só ele é bom. Por quê? Porque ele não tá tentando matar ninguém, né? A régua já tá bem comprometida a partir daí, então, né? A gente leva essa história a níveis que param de fazer sentido rápido, sabe? E eu sinto que ela não é mais sustentável sem essas coisas que a gente tava conversando sobre as novas complexidades que a gente dá pra vilões. Mas essa história que você contou me lembrou... Provavelmente a maior piada interna da família Marón Dias, que é em algum ponto da primeira década desse século. Eu morava no Rio, o Alexandre já morava em São Paulo, veio a família toda e a gente foi ver no DVD, na casa do Alê, Guerra dos Mundos com o Tom Cruise. Ai, com a Fenen, pequenininha, né? E aí, cara, Guerra dos Mundos, os alienígenas já chegam regaçando. Cara, já mostra que os humanos não têm a menor chance. E aí, dona Neide Marón, matriarca da família Marón, ela vira e fala em voz alta, gente, e agora? Como é que eles vão resolver esse problema? Que é isso, essa construção de, tá bom, então vamos botar um desafio aqui, os heróis têm que transpor essa barreira com o quê? Como o Thiago vem ensinando pra gente, com seus valores morais,
E a gente deu uma gargalhada, mas falou assim, cara, isso virou... Agora todo filme que a gente vê fala assim, agora, como eles vão resolver esse problema? E aí o que é legal do Guerra dos Mundos, que é a história original, que é como se resolve esse problema, é que os humanos não derrotam os alienígenas com armas e bombas, nada. Os alienígenas ficam doentes, eles não estavam preparados Ou seja, foi o Covid-19, foi o coronavírus. O coronavírus destrói. Então você fica meio assim, que anticlimático, assim, não adiantou nada, todo o sofrimento nem nada, tipo, nós não vencemos os vilões. Então, a gente tá tendo essa conversa, a minha moral precisa vencer aquela moral dos caras, senão, pra que eu ver esse filme? Esse filme é uma porcaria e tal. Eu pensando na pergunta da Bia, sobre quando a gente pensou sobre isso, cara, assim, conscientemente, na minha infância, adolescência, eu não lembro de ter questionado isso em nenhuma maneira, né? Como a Ale citou, né, as histórias dos predestinados, né? The Chosen One, a gente sempre assistiu e achou isso super incrível, né? Ele foi o escolhido, né? O Neo do Matrix, por exemplo, né? Nossa, e a gente chegou no Matrix também bem depois do que eu achei que chegaria. Só que eu acho que, sei lá, talvez uma mais recente, né? Já nos anos 2000, aí fim dos anos 90, começo dos anos 2000, acho que a história, né? A série que me fez muito pensar nessa evolução, né, dessas histórias, na nova maneira de contar histórias, fazer televisão e tal, foi com Sopranos, né? De quando, sei lá, eu assisti as 6 temporadas da série, acho que é a única série que eu assisti 3 vezes, e até assistindo com a Ju recente, a gente foi conversando sobre isso. O que sempre me chamou a atenção e sempre me fascinou é justamente nessa leva dessas personagens difíceis, né? Os homens difíceis, né? De serem os anti-heróis, onde você tem um cara que é completamente, no fim das contas, se você for pensar, é detestável, né? Você nunca ia querer ter esse cara dentro da sua casa, mas você passa ali vários anos, várias horas, reconhecendo e tendo empatia por esse cara e tentando entender por que ele tá fazendo isso. E aí, a partir desse momento, eu fiquei mais consciente de ver do que me chamava atenção nessas histórias, né? Viu depois com Breaking Bad, né? E cada vez que eu vou assistindo, né, uma série ou um filme e tal, essas áreas cinzentas é sempre o que eu gosto mais, sabe? De não ter delineado quem são os vilões, quem são os mocinhos. Ontem eu tava vendo, alguém falou do Sopranos ontem, né? E como o Sopranos foi que norteou essa onda dos anti-heróis aí, que aí veio, sei lá, Breaking Bad. Teve uma época que era só o que tinha na TV, né? Tipo, aí era Dexter, e aí era não sei o quê. Nossa, e era... era Dexter, né? Como esquecer? Nossa, então. E aí, eu queria só fazer uma provocação aqui, que é essa coisa da área cinza aí, quem é que tem o direito a ter essa área cinza? Porque todos esses caras são homens brancos, né? Brancos, sei lá. todos eles. Então, assim, quem é que tem direito a ter essa área cinza? Quem é que tem direito a ter complexidades? Porque eu lembro de, alguns anos atrás, eu até li um artigo sobre isso, assim, lá na época, que era sobre uma possível nova leva da resposta feminina a esse movimento que nunca aconteceu. Talvez esteja acontecendo agora com algumas coisas, mas ainda assim... Ainda não é pouco, assim, mas assim, eu lembro assim, quando saiu The Good Wife, e aí você tinha The Good Wife, aquela personagem complexa, e ela vai se tornando uma cretina no decorrer de várias temporadas, e você vai meio que torcendo por ela e tal, mas ela não tem o mesmo destaque, a mesma recepção, a mesma coisa que os Sopranos ou Breaking Bad, assim, você não vê isso. Você lava sua boca pra falar da lixa, por favor. eu tô falando muito bem dela, na verdade. É uma das minhas séries preferidas. E eu acho que ela é uma série injustiçada, porque eu acho que ela tá ali no mesmo pé de qualidade, assim, até melhor em muitos aspectos, assim, que várias dessas séries aclamadas, e aí não tem, assim, você não vê think pieces sobre a complexidade e sobre a gray area da lixa. Você não vê isso. Se Breaking Bad fosse a história de um cara negro, será que ele seria aclamado e adorado? Sim, acho que não teria durado muito. Teria durado muito. Porque ele ia parar no final e ia ser assassinado. Não tem jeito. Não, e até dentro do universo, assim, precisou vilanizar uma mulher pra que esse cara criasse empatia com o público. Assim. Então, é meio louco, assim. Eu acho que é uma coisa pra se pensar. É uma coisa de quem é o Defoe, quem é que tem direito a ter certa complexidade. Eu acho que do meu lado aqui, eu tenho 2 momentos muito bizarros na minha infância que me fizeram ficar mais cínico e até gostar de umas coisas meio estranhas. Então,
uma experiência muito, muito foda pra isso foi eu perder meu pai com 9 anos. Eu perdi meu pai naquele momento, eu fui avisado, né, pela realidade que as pessoas morrem, seu pai morre e que ele não volta e que acabou. E a partir dali você ganha uma régua pra comparar tudo a isso. Tipo assim, mas daí, mas morre, né? E acabou. Mas não é só isso, tem uma coisa muito bizarra. O dia que o molequinho descobriu o Godzilla. Porque o Godzilla, ele não é um herói, ele não é um vilão, ele não é nenhuma dessas coisas malucas. Ele é uma força da natureza. Ele é personificado num monstro, num personagem que os heróis ali... Depois pegaram desenhos mais bizarros e mais bobos, em que o Godzilla era quase um mascote, né? Mas ele não é nada disso. Ele é um animal gigantesco, poderosíssimo e de tempos imemoriais, que simplesmente, quando um desequilíbrio acontece, ele levanta e fala assim, que porra que tá acontecendo aqui? Esse monstro aí... Ele vira e fala, parou essa porra aí. Porra é essa? Aí ele vai lá, dá umas bicas no monstro, uma rabada, uns tapas, não sei o que lá, destrói o monstro que tá atrapalhando a vida dele, e volta pra água e desaparece de novo. O problema dele é que o Japão, toda semana tinha um monstro novo. Mas é engraçado, ele não é um herói. Ele não tá se preocupando com os seres humanos. Você pode até ter. Não, mas é que aí você tá trazendo uma expressão que tem que ser colocada em toda a frase que a gente falou durante esse programa todo, que é na cultura ocidental. Isso tudo que a gente tá falando é uma coisa bem ocidental, desses estados nacionais e tal. Eu sei, mas os Ultramans da vida, os Ultra Seven, são uma coisa mais convencional dessa moralidade de um herói. Tá, é um escolhido que recebe superpoderes e tal, não sei o quê. O que eu acho interessante do Godzilla é essa desconstrução da moralidade perfeita. O Godzilla, ele tá simplesmente enfrentando um desequilíbrio, né? E aí ele vem, faz o trabalho dele, sem se preocupar se os humanos estão no caminho. Mas tem reinterpretações do personagem que ele é mais mascote, que ele é mais bobinho, que ele é mais heróico, não sei o que. Mas a criação desse arquétipo, ela é muito mais legal, porque ela trata dessa possibilidade de que ele é o que é. Ele é uma força da natureza. E eu achava isso fascinante. E eu acho que essa combinação de coisas norteou a maneira como eu passei a enxergar as histórias e tal. E olha que eu li a Marvel pra caramba e tal, não sei o quê. Aí essa merda toda, eu falei, puxa, que caminho interessante que eu poderia ter traçado na minha vida. Mas a verdade, sabe qual é? É que hoje em dia eu fico vendo às vezes as séries, e aí, por exemplo, eu gosto de contar para as pessoas o seguinte: aí a gente começa a ver lá, por exemplo, How to Get Away with Murder, né? Ah, eu ia falar dela. Shonda Rhimes, né? Aí eu comecei a ver, eu falei, legal, tem plot, anda rápido pra caramba, tá sempre acontecendo um monte de coisa, mas assim... É escrita por Manuel Carlos, né? Só tem filho da puta nesse lugar. Não tem uma pessoa decente, eu não consigo olhar pra ninguém ali. Vou torcer pra quem? Exatamente. É engraçado porque assim, o que aconteceu comigo, no fim das contas, é que é óbvio que eu vejo um monte de série super complexa, mas tem séries que eu olho quase como comfort food mesmo. E eu não quero ver pessoas horríveis o tempo todo. Eu quero ver pessoas que ajudam as pessoas, que fazem alguma coisa, que fazem o bem sem olhar a quem. Uma coisa que eu sempre reclamo, o Ale vai me zoar, os filmes da Marvel de super-herói e tal, e vai falar que eu gosto de filmes do Nolan, Batman Cavaleiro das Trevas. Vamos, né? Vamos. Que é isso, eu sempre fico pé da vida. Não, é que quando eu vou assistir esse filme eu já vou preparado, mas me cansa que é sempre essa história do fim do mundo. Você já vai bravo, você já vai com o senho franzido, né? Você entra na sala puto. Que nem o último Star Wars agora aí, né? Que a gente reclamou muito. Não começa. Não começa. Eu gostei tanto dos últimos Jedi e esse daí do Rise of Skywalker. O último Jedi é o melhor filme de Star Wars. Exato, eu gosto muito. Aí vem esse último, onde volta pra de novo, né? Esse negócio do... Tinha ido pra um caminho tão legal, né? O Rian Johnson levou os últimos Jedi. Agora nesse último, virou sempre de novo, o grande vilão que ressuscita, um grande luz saindo do céu. E os filmes mas é o que eu falei lá no início, é o famoso funciona. Assim, o fim do mundo. Não estou afirmando que funciona, mas é uma expectativa de que, seguindo uma fórmula... A gente gravou cinemático sobre Star Wars, eu defendi a Ascensão Skywalker, mas assim, o fato de que a Rey é predestinada, de que ela... Eu sou muito puto com isso. O próprio Luke Skywalker, o Neo e tal...
A gente já falou disso. Ele nasceu com isso, então beleza. Se você não nasceu, azar o seu. Eu sou muito contra isso. Se você não nasceu pra ser Jedi, você que se foda. Ficar na tua aí. Mas é esse negócio que não. Espera-se que o que Star Wars representa, sabe? Ou que um filme de Hollywood tem que ter 3 atos, os 5 primeiros minutos introduz não sei o quê. Por que a ameaça tem que ser o fim do mundo, né? Que Star Wars é um monstro muito particular. O que Star Wars se tornou nos últimos anos, né? Porque aí você vai ver a fanbase tóxica, racismo e um monte de questão aí que envolve que é basicamente a Disney. A Disney peidou. Os filmes, assim, Disney peidou, assim. Não tem como pôr de outro jeito. É isso. Peidou na farofa é o termo técnico. A Disney peidou na farofa. Então, assim, eu acho que acaba sendo um exemplo meio... Star Wars era bem emblemático, assim, né? Meio com as desconstruções e tudo mais, né? O Darth Vader, seu pai do Luke, assim, aquilo ali foi uma coisa muito grandiosa ali naquela época. E Star Wars estava dialogando ali com um monte de coisa interessante, que era filme de faroeste e ressignificar as narrativas de faroeste, que também é uma narrativa muito dualista, e levando pra ficção científica, assim. Então tem um negócio muito interessante de Star Wars, de ressignificar algumas coisas e de traduzir um gênero que até ali tava meio morto e trazer ele com uma nova cara e dar uma nova cara pra quem é esse bem, quem é esse mal, o que significa a luta contra o mal, assim. Eu acho que aquilo ali, a primeira trilogia, né? A segunda aí já é um negócio meio doido aí, mas eu tava gostando muito do caminho que eles estavam levando lá no Último Jedi, assim, do tema do filme, né? Acho que é o único filme de Star Wars que tem um tema forte. Esse filme está dizendo uma coisa muito interessante, que é, assim, a gente tem que aprender com os nossos fracassos. E eu gosto muito desse filme. Por isso que eu falei, assim, pra mim ele é o filme mais... Mas respondendo a pergunta da Bia lá de quando, não sei... Faz tempo essa pergunta. Ainda me incomoda, é porque eu sou geração X, eu vi Star Wars em tempo real, né? Eu vi Star Wars no cinema e tal. Star Wars em tempo real é muito bom pra mostrar a sua idade. Me irrita muito, me irrita até hoje. Vieram com esse papo de não, porque o Darth Vader, vamos ver. Cara, o Darth Vader é o mal encarnado. Ele, sabe, beleza, ele teve redenção, então tudo bem. Então ele deixou de ser o mal, ele voltou pra luz e tal. Mas assim, era isso, existia a rebelião, existia o Império, e aí não, mas agora vai ter um jogo que você pode jogar como o Império, agora você pode comprar a roupinha do Império. Aí tem no Reddit, a Bia mandou eu sair do Reddit, tem o Empire Did Nothing Wrong, tem o Thanos Did Nothing Wrong. Assim, o que você pode aprender com o Thanos pra aplicar no seu negócio? Então assim, me incomoda esse assim, é meio o que o Olha tava falando da Shonda Rhimes, assim, cara, às vezes eu quero ver um treco que é isso. Ele vai falar por aqui, senhor, torça para essa galera aqui e sim, olha como eles são maus e... Não, quando você vai consciente disso, né... É isso. Acho que tudo bem. Eu queria falar de uma coisa que talvez esteja sendo repetitivo. O Chris citou games. Eu queria falar de The Last of Us 2, que eu acho que é um... Ah, pronto. Lá vem. Puta que pariu. Não era uma grande desculpa pra ele falar. Fazer um cinemático que não era sobre cinema e lá vem ele aqui com... Exato. Que acho que tem tudo a ver com esse... que até gerou uma gritaria, né? Porque todo mundo esperava, mais uma vez, né? Uma história dualista, né? O bem contra o mal, né? Alguém fez uma coisa horrorosa. E no final não é nada disso. Eu lembro que também a Ju sentou do meu lado enquanto eu tava jogando. Aí ela perguntou, eu falei, tem essa história. Eu não vou falar nada, né? Porque quem não jogou, não quero dar nenhum tipo de spoiler. Ela falou, e aí eu fui contando, tem isso e tem aquilo, né? E no final ela perguntou, mas enfim, quem ganhou? Putz, aí eu só soltei um... Quem vai ganhar, vai ganhar. Quem perder. A Dilma tinha razão o tempo inteiro, entendeu? Eu só soltei um putz, não tem como dizer. Pois é, né? Eu tenho The Last of Us 1 e 2 em tão alta conta que uma das coisas que me deu mais agonia, tava vendo no Twitter as pessoas falando e tal, é a galera que falava assim: oi, zerei The Last of Us. Como assim zerei The Last of Us? Você terminou a história, você chegou ao final da história. Mas aí a gente fica na cabeça com essa porra dessa ideia o tempo inteiro de que a gente tem que... alguma coisa tem que vencer, velho. Senão você tem que chegar lá, né? Existe um lugar pra se chegar. E é por isso que a gente, às vezes, eu tenho algumas discussões que é, detesto filme com final aberto. Sabe qual outra coisa tem o final aberto? A vida, filha da puta, sabe? Sabe o que é a vida? Já que a gente falou de game, a vida é o jogo da cobrinha.
cobrinha. A gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí a gente come o próprio rabo e acabou. Eu adoro. Exato, cara. então, tipo, deixa o final aberto, tipo, cara, jura por Deus. E assim, ao mesmo tempo que eu fico puto, porque aí a pessoa fica puta rápido, né? Eu entendo de onde vem essa necessidade, porque existe uma inspiração quando se acaba o filme, que o bem vence o mal. Tipo, Eu tenho sido o inverso acabou disso. acabou Star Wars, todo mundo desce da nave, se abraça, se beija, vem uma taça de John Williams. champanhe, vem o... Eu não vou lembrar exemplos agora, mas tem vários filmes que eu já gravei, acho que no Cinemático, eu até já citei no Braincast, que eu falo, cara, eu tava gostando muito, podia ter acabado uns 5 minutos antes, sabe? Porque aí tem essa necessidade, puta, a gente precisa dar mais uma explicada aqui, pra não deixar nada, uma ponta solta. Não, então, mas aqui vocês estão falando de Star Wars aí. Star Wars, grande fã, briguei lá na CCXP pra consagrar a maior franquia de todos os tempos e tal, mas assim, Star Wars desgraçou a indústria do entretenimento porque porque um dia foram entrevistar o George Lucas e falaram assim, nossa, que história legal, como você fez? Eu li esse livro aqui, O Herói de Mil Faces. Acabou, acabou. Herói de Mil Faces virou literatura obrigatória pra todo mundo. Aí depois veio é o manual, né? O Maqui, tem que ler o Maqui, tem que ler, sabe? E aí é isso, não tem. E aí isso que você fala dos 5 minutos antes é por quê? Porque a última etapa da jornada do herói é a volta pra casa, onde você volta lá pro início e compara. Olha, antes era assim, agora essa não dá pra. Precisa ter essa volta. E é isso, essa fórmula, o roteiro só é aprovado. Não, deixa eu ver aqui. Tá seguindo a jornada do herói? Cadê a barriga da baleia aqui? Tá faltando uma barriga da baleia aqui. É porque tem alguém muito literal, né? Que fica analisando esse tipo de coisa, né? Porque a volta pra casa, ela pode acontecer de várias maneiras, né? Isso é que é a parte mais engraçada, mas... Pra mim, tudo parece com Jesus Cristo. Super! A gente tá falando! A volta pra casa do Jesus Cristo, ele não volta pra casa, né? Ele ascende ao céu. Volta para o Pai. A gente tá falando da luta do bem contra o mal aqui, né? É a essência das religiões. Mas vocês falaram de final aberto, de final feliz e catarse e tal. Eu, na virada do século, trabalhei com um francês muito filha da puta, muito sarcástico, muito sacana. E eu tava, na época, frequentando cines culturais, estação dos Botafogos da vida e tal. E aí eu falei assim, ô Julian, por que todo filme francês a pessoa morre no final, alguém se mata, termina em desgraça e tal? Aí ele virou pra mim assim, because it is life sucks. E é isso, é a vida. Ficou meio cara, italiano seu francês. É isso, ele zoando assim, cara, a vida é uma merda, a vida dá errado. Tipo, a Biana não vai vencer. Não, cara, não vai vencer. A mina vai ficar puta, vai se matar, porque ela não conseguiu o amor da vida dela e show, vambora, entendeu? Aprende, vê se agora aprende e não vira ela. E ele falando se a gente tá falando de orgulho nacionalista, ele provavelmente falando com orgulho. Nós franceses somos cuzões desse jeito, que a lição de moral que a gente dá para as pessoas que vão no cinema é a vida é uma merda, então não... Isso não é igual, não é igual americano. Eu quero saber qual que é a história, a obra, seja livro, seja série, que não tem luta contra o bem e mal que vocês gostam. Alexandre respondeu. Eu começo com This Is Us, a novela mais famosa do mundo. Cada vilão de cada personagem são os próprios problemas deles que eles têm que resolver. E aí teve um personagem que deu uma virada assim. E aí eu lembro que eu fiquei muito puta e eu fiquei tipo, cara, porque ele tava sendo muito bonzinho. Todas as temporadas, ai, que nice guy. Não, mas ele é assim mesmo, né? Não, mas ele é bom. Você sabe que ele é bom, né? Não, que homem bom. Você vê trabalhador, né? Ele faz uma parada com a mãe dele que eu fiquei tipo, caralho, como é que ele ousa? E aí eu parei e falei, como é que ele ousa ter personalidade? Respondendo a sua pergunta, acho que a minha preferida do momento é Better Call Saul. É a que eu mais... É que eu devorei e tenho essa sensação de ter nuance, sabe? De ter sutileza, de não ter nada 880 estereotipado. Aí eu fui começar até a ver depois, me indicaram bastante aquela Ozark, né? Que eu assisti uns 5 capítulos. E também falando, você tem que chegar na 3ª temporada, que a 3ª é genial, assiste 20 capítulos que vai ficar bom. E aí, eu já começo a de cara reclamar, porque é tudo, sabe, preto no branco, sabe? Todo mundo, vem o vilão também, o traficante, estereotipado pra caramba, não tem nuance nenhuma. Eu fico, caramba, que saudade do
Vince Gilligan, sabe? Que sabe escrever uma história cheia de sutileza. Eu vou ligar pra ele. Vou ligar pra ele. Vem aqui, dá uns toques. Então, mas é mais fácil você conseguir fazer esse tipo de coisa em série. Vocês estão falando, tô lembrando de várias séries aqui. Porque série, não é que você tem tempo, assim. Você é obrigado a esticar a porcaria da história por... Antigamente era 100 episódios, era o número máximo. Mas o contrário, Cris. Acho que antes, quando você precisava esticar a história por uma decisão capitalista da coisa, porque a emissora quer mais episódios, aí é onde o negócio descaralha. Mas agora, por exemplo, num Breaking Bad da vida, ou até Sopranos, onde o cara pode escrever uma história sem ter essa prisão de quantidade de episódios, quantidade de tempo, onde ele pode trabalhar justamente algo diferente, sabe? Eu não sei se foi Breaking Bad ou a primeira temporada de Sopranos, acho que foi Sopranos, que o David Chase já tinha todos os episódios filmados antes da HBO veicular até um teaser. Nem tinha sido nada, tinha sido prometido, o cara já tinha escrito e filmado os primeiros episódios, entende? Isso é um privilegiadinho, né? Porque nem todo mundo que vai criar... A Shonda Rhimes, por exemplo, não pode fazer isso com as séries dela. Porque a emissora mas aí a série de rede de televisão é diferente. Isso, da maneira como, exato, TV aberta. Os canais a cabo funcionavam, então. Mas acho que o ponto do Chris aí, eu acho que é justamente de você ter literalmente tempo, né? Você tem tempo pra desenvolver aquele personagem. E assim, você não tem que acabar essa história em 1h30. Você tem, assim, 12 horas, às vezes mais do que isso, pra você, assim... Putz, vai ter um episódio focado só nesse personagem aqui, sabe? A gente... Isso. Buffy fazia isso, né? Tipo, esse episódio é focado só no Xander, né? Peguei o gancho aqui. Esse episódio aqui é do Xander, assim. Então, um episódio lá que é todo sob o ponto de vista do Xander. Acontece um apocalipse. Foi o episódio do Xander que me fez gostar de Buffy, tá? Foi esse episódio é maravilhoso. Você tem um apocalipse ali. E a gente não tem noção do real tamanho daquele apocalipse, porque o episódio está sendo sempre do ponto de vista do Xander. Então, assim, é só numa série que você consegue fazer isso. Eu queria pedir aqui, aproveitar esse momento, se tiver algum funcionário do TikTok nos ouvindo, eu tô há muitos anos enchendo o saco da minha filha Clara, agora adolescente, pra ver Avatar The Last Airbender. Por favor. E ela não via. Aí outro dia ela começou a ver, eu falei, o que você começou a ver? Que tem uns memes no TikTok aí de Avatar, eu comecei a ver. Então, por favor, botem memes de Buffy no TikTok, porque eu tô enchendo o saco dela pra ver Buffy, o tio dela tá enchendo o saco pra ver tal, e ela não vê. Então talvez o TikTok possa dar essa força aí pra gente. Não, e a Avatar do Lester Bender também é um caso clássico, né? A gente teve aqueles episódios focados no Zuko, né? A gente só podia ter um desenvolvimento desse personagem com o tempo suficiente pra ter o desenvolvimento desse personagem. E aí é um negócio que óbvio que é uma regra que não precisa ser obedecido por todos, tem milhões de exceções, mas normalmente cinema, longa-metragem, como você tem menos tempo para contar a história, você foca na história, no plot, né, no enredo, resolver problemas e o bem vencer o mal e tal, e em série você mostrar o desenvolvimento de personagem, porque você tem tempo... Idealmente, né? Idealmente. Mas eu acho que temática é tudo nesse temática sentido, é tudo. né, gente? Porque... tem história que funciona em filme e tem história que funciona em série. Isso. É porque tem série, por exemplo, que tem lá vilãozinho, antagonista, novelinha, não sei o que lá. Mas tem série, quanto mais ela se dá complexidade, menos você vai ter vilões de verdade. Porque todo mundo tem um motivo pra fazer as coisas que você consegue entender. Mas uma série que me chama atenção por esse tipo de coisa... que inclusive depois eu descobri que na verdade os vilões estavam nos bastidores, que era quem produzia a série e maltratava o pessoal, era o The Affair, né? Tem série mais complexa do que o The Affair, em que ninguém é herói, ninguém é vilão, todo mundo tá cagado, todo mundo tá fazendo tudo errado e tá vivendo, e tá tentando se acertar, ninguém tá querendo ser mal, mas tá fazendo coisas ruins o tempo todo, ninguém tá querendo, enfim, as coisas ali são tão complexas e gerou alguns, assim, tem uma temporada mais fraca ali, mas gerou, assim, temáticas, discussões, personagens super interessantes e complexos e tal, e não tem vilão, porque na verdade tá todo mundo ali brigando pelo seu ali, de uma maneira pra seguir vivendo, né, quer dizer. Eu queria citar um exemplo aqui de uma história que não tem um vilão, mas que foge um pouquinho do que a gente tá falando, que quando a Bia fez essa pergunta, me veio logo na cabeça que é Divertidamente. Nossa, eu ia falar mesmo. Qualquer filme da Pixar, menos os incríveis, assim, Divertidamente, o Wall-E, é isso. Não é nem que isso aqui desconstrói o personagem tanto que ele deixa de ser vilão assim. Não, é que a história não é centrada no conflito dualista. É uma história que não tem
Tipo, não tem vilão. O conflito emocional da história não é um conflito dualista. É uma história que não é sobre isso. Sabe por quê? É porque desconstrói e ressignifica. Mas eu, como grande consumidor de desenhos muito infantis, tipo Peppa Pig e Galinha Pintadinha, nessa faixa etária não tem vilão, né? As histórias... Não tem vilão. Eu tava falando isso com o Fábio Abu outro dia, coisa. que fez as Princesas do Mar. Tem um episódio que me marcou. Eu vi tem, sei lá, 10 anos esse episódio. Assim, o enredo do episódio é: quebrei a caneta do meu pai. É isso, entendeu? E agora? Meu pai vai descobrir e vai me dar uma bronca. Então, não é que o vilão é o pai, é assim. Não, é problema. não é Perdi a chave do não sei o quê. Cheguei atrasado na escola. E agora, como vamos resolver esse problema? E o Divertidamente é isso pra adultos. Muito bem feito. Você fez isso com esse recente, Os Dois Irmãos também, né? Eles, às vezes, tentam incluir um vilão, meio vilão no meio do filme pra ter um conflito, né, e levar a história adiante. Eu acho que o Up é um caso desse, tem um vilão lá que é o velhinho lá, mas que ele é menor, ele não é não é tão né? importante, exato. E o próprio Toy Story, né, o 1, o 2 e o 3, porque o 4 não importa, não deveriam ter feito, mas eles têm uma evolução, né, de vilania. O primeiro tem o Sid lá, que é o que destrói os brinquedos, é uma coisa completamente, né? Aí no 2 tem lá como que é o boneco lá, que é o mineiro, né? Que ele tá preso na caixa, né? Então, ele já é um vilão mais complexo, né? Porque ele tá preso na caixa. Pô, a melhor ideia de vilão, cara. Isso, um vilão tem uma motivação. que é um brinquedo que, como ele nunca sentiu o toque de uma criança... Isso, Nossa, exatamente. maravilhoso isso. Exato, já adiciona uma camada foda ali. Caramba, o cara tem que sair da caixa, né? Ele tem razão no que ele quer fazer. E no terceiro também, né? O próprio Lotso, você já bate o olho, você já sabe que ele não é bonzinho como parece. E ele também tem toda uma motivação, foi abandonado, etc e tal, né? Então, acho que a Pixar vai no Toy Story 1, 2 e 3... aumentando aí o grau de complexidade desses vilões. Isso me lembra um pouco, assim, eu acho que tá relacionado também com um pouco com essa coisa, tipo, o que significa um vilão complexo? O que precisa pra gente achar que um vilão é complexo? Assim, ele tem que ter uma motivação, assim. Então, quando você cria uma motivação, eu tô falando não como uma coisa necessariamente ruim, mas aí você tá deslocando a vilania pra outra coisa. Então, pra mim, por exemplo, sei lá, Malévola, lá atrás ela era uma vilã unidimensional, eu não fui convidada pra festa. Claramente tem uma história aqui entre esses dois reinos, mas a gente não vai entrar nisso, então ela é só ruim. E aí, quando eles vão e contam a história dela, eles colocam a culpa da coisa. Tipo, ela se torna má porque o cara cortou as asas dela, né? Um estupro mágico ali, assim. Aí faz o negócio ali. Então você vai criando uma vilania que tá associada a uma estrutura, assim. O vilão é o quê do Toy Story? É o abandono, né? Se você abandona alguém, você tá criando um negócio que vai se voltar pra você depois, assim. Então o ruim é você abandonar alguém. Então tem uma moral ali também, né? Por trás dessa história de vilão. Ou então tem coisas tipo Wicked, em que a vilã não é vilã, é pior ainda, né? Mais louco ainda. A vilã não é vilã, ela só tá sendo vista pelo ângulo errado o tempo todo. Eu lembro tem um conto de Neil Gaiman, eu tenho aqui em casa um livro de contos de Neil Gaiman. O penúltimo conto desse livro é a história da Branca de Neve pelo ponto de vista da rainha. É como se a história que você ouviu... Faltou um monte de coisa na história que você ouviu. E essa é a história verdadeira. Na verdade, a Branca de Neve ela era tipo um demônio A e tal. Globo Tipo, é outro. O conto começa com escuta aqui. É meio assim. Aí aquelas coisas. É bem, sabe assim, Ed, sabe? Entre aspas, assim. Bem essas coisas, assim. É aí que ela chegou, a Branca de Neve chegou e falou bem assim pra mim. Daí eu olhei bem assim pra ela e falei assim, ó. Tem cena de sexo, sabe? Isso é muito bom. Mas é engraçado. Assim, eu queria só... Um outro exemplo que eu tava lembrando... Que eu gosto muito é Gilmore Girls. A série Gilmore Girls, porque eu acho que ela a série brinca um pouquinho com isso, assim. Ela coloca os personagens ali pra ser meio... Olha, essa aqui é a Megera, tá? De repente você ama ela, sabe? Tipo, a Emily aparece na história, você fica assim... a Emily ela é a Megera, ela é a mãe malvada, ela não sei o quê. E depois, nossa, você vê adulto... Foda-se a Lorelai, sabe? Assim, pelo amor de Deus, assim, a Lorelai é uma otária. Eu tenho uma máxima que eu sempre falo, que é o seguinte, que dado um certo número de temporadas, não tem mais vilão na série. Todo mundo é imprescindível, você ama todo mundo, você acha que todo mundo tem motivação pra tudo. Gente, não quero que ninguém fique mal. Isso. Mas acho que Gilmore Girls é parte da temática principal da série, é isso, assim, é tipo... É sobre relação de mãe e filha e como todo mundo...
tá tentando dar o melhor de si e errando. Então, assim, todas as coisas que ela faz, que você olha de fora e você pensa, nossa, que merda que ela fez aqui. Não, ela tava fazendo o que ela achava que era melhor. Só pra fechar um pouquinho esse assunto, que eu também me lembrei, assim, a primeira coisa que eu me lembro, assim, que são os Batman do Tim Burton. Os vilões são torturados. Os vilões são os protagonistas dos dois filmes. É verdade. Eu nem lembro direito do que acontece com o Batman, assim. É o Coringa, e depois a Mulher Gato. É verdade. A Mulher Gato, pra mim, assim, aquilo foi que me fez virar gay, assim, aquela... virar gay. A Mulher Gato. Você vê a Mulher Gato ali, cara, você quer ser a Mulher Gato. Se você for hétero, aí você quer outras coisas. Mas... Ao contrário do meu caso, que você vê a Halle Berry e você quer... Mas isso explica também, por exemplo, falando ainda de Batman, do próprio Coringa do Cavaleiro das Trevas. Levantou a bola pra ele falar bem no Nolan. Vai, Merê. O Nolan, vamos lá. Não, o Coringa do Cavaleiro das Trevas. A gente tá falando do Darth Vader, acho que também vale, né? O Thiago falou, nem lembro o que acontece com Batman. E esse Coringa ficou tão marcado, né? Pras pessoas, né? Por mostrar criou um monstro, né? Eu acho, assim. Isso. Nossa, pra caralho. E pensa o seguinte, e não é um filme que ele mostra o Coringa sendo um personagem que foi sofreu na infância, né? Ele fica inventando, cada vez que ele conta a história dele de origem, digamos assim, ele inventa uma história diferente, né? E mesmo assim ele conseguiu fazer com que as pessoas se... relacionassem com ele de alguma forma, né? Ainda tá mal resolvido isso na minha cabeça. Eu achei narrativamente legal essa história de que você não sabe a origem dele, ele fica inventando cada hora, mas por outro lado ele vira isso, ele é o mal encarnado, ele é apenas mal. Ele é Eu acho que ele conversa bem com o que o Nolan tá tentando dizer com esses filmes. Isso aí. É uma das 1000 interpretações do Coringa, né? E eu acho que essa interpretação do Coringa é muito interessante, como um agente do caos absoluto, né? Quer dizer... mas é uma das interpretações. E que é diferente do Coringa em Céu agora, né? Que ele tem todo... Vai explorar a origem dele, né? Dele ter sido uma vítima do sistema, né? Tem toda uma explicação pra você tentar empatizar com... Mas aí você vai lá ver o vídeo do Dora, Thiago. Muito bem. Esse é o aprendizado que fica. Acesse. Esse é o aprendizado. Assiste esse vídeo, que eu não vou me manifestar sobre esse filme. Então você pode acessar youtube.com/Hora Thiago. Hora Thiago. Isso aí, muito bem. Como é o nome do vídeo mesmo? A Origem do Mal. Muito bem. Vamos pro Qual é a Boa? Vamos! Qual é a Boa? Qual é a boa? Então, meu qual é a boa? Eu vou dar 2 quais a boas. Primeiro, seguindo uma longínqua tradição de Coronel Pachecada aqui nesse quadro, é que depois de muito tempo, depois de 84 anos, o BuzzFeed Brasil está lançando um podcast, mas na verdade é um transmídia storytelling. É o seguinte, Essa veio de 2 lados, assim. Uou. É o BuzzTape. O BuzzTape é o seguinte, a gente chamou artistas, maioria músicos, para montar listas, porque BuzzFeed, você conhece, você confia, listas, para montar mixtape, para montar uma playlist de músicas que marcaram a vida. Então, por exemplo, qual música você canta com a sua mãe? Qual música você ouve fazendo faxina? E a pessoa vai contando essa música e vai contando a história em volta da música. Se você é do vídeo, você vai no YouTube do BuzzFeed Brasil e você assiste essas BuzzTapes em vídeo, naquele formatinho videolista que você já conhece do BuzzFeed. Mas se você está aqui no Braincast, você gosta de quê? De profundidade, de tempo. Então você vai no podcast, você vai procurar aí na rede mundial do podcast, BuzzTape, BuzzTape, ou PE, se você for do Rio de Janeiro. E vai ouvir na íntegra Gaia Passarelli, nossa editora-chefe e apresentadora, conversando. Então, quando você estiver ouvindo esse programa, o primeiro com a Tereza Cristina já vai estar no ar, onde ela revela, por exemplo, porque uma das músicas marcantes da vida dela é If You Are Not Here, do Menudo. Mas para você saber por que, é só ouvindo o BuzzTape em podcast ou em vídeo nas redes sociais do BuzzFeed. E o segundo qual é a boa, se já não rolou sugestão, um autoconvite, se quiserem fazer um cinemático, pode me chamar, eu e Fábio Abu. É o famoso Hamilton, né? Que Beatriz Fiorotto
27 vezes. Eu levanto e você corta, Bia. A gente gostaria, mas precisa que todos os integrantes viajem pra poder assistir, né, no Disney Não. Plus. Não, mas é que eu moro sim, secretamente nos Estados Unidos. Eu tenho Disney Plus, vocês não têm? Meu primo mandou uma fita pra mim. Ah, entendi. Pode ser É, um VHS. e eu minto o tempo todo a minha localização. Na verdade, eu estou fora do Brasil. Tá na Disney Plus e tá na Give Your Jumps também, aquela rede mundial aí. E, cara, assim, a minha relação com Hamilton era muito pé atrás. Eu falei assim, cara, é muito hype isso, tá todo mundo muito surtado. É a história do cara que inventou o BNDES dos Estados Unidos, sabe? Assim, não dá, Gente, não dá. mas é o americano. O americano adora um tabelião, adora um cartório, adora uma pessoa que trabalhou fazendo assinatura. A minha relação com o Hamilton é chegar, viajar, chegar e falar assim, agora eu vou ver. Aí olhar o preço do ingresso e falar, não, deixa pra lá. E é isso. Micropausa aqui, peraí. Então vou aproveitar a micropausa do Cris pra falar. Eu preciso que você assista a Hamilton. Eu preciso. 5 estrelas, Porque- brilhante. Eu nunca vi. Eu só acho que assim, ó, ele dá uma roupa. O que eu fiquei meio com. A gente tá assistindo em casa, a gente não assistiu no teatro na Broadway, porque o ingresso custava $5.000 e ninguém foi pra Nova York, ainda mais com $1 desse, né? Ainda mais que a gente não pode entrar em Nova York agora, né, gente? Exatamente. Todos os motivos pelo A gente qual a não gente não pode nem está em pra Nova lá. York e não viaja pra Nova York. A gente viu em casa a versão filmada pela Disney, né? Que foi a última apresentação com esse elenco original. E o que eu fico com... Qual a expressão pra mixed feelings em português, Bia Fiorotto? Fico mexido. Fico mexido. Conflito de emoções. Eu tenho um jeito mais chique de falar, eu fico ambivalente em relação Muito bem. Eu fico ambivalente, porque eu acho que essa edição, ela usa o melhor dos dois mundos, né? Porque ela usa o melhor do teatro, que é todo aquele jogo de luzes e coreografia e tananã, e nessa versão filmada, usa uma roubada no jogo que é o jogo de câmeras, né? Porque eles também... roubar no jogo. Ah, Como né? você Porque é? no Claro teatro que você tá não. parado no mesmo lugar, Não, então só tá, vale o que você tá Meire, vendo no você tem palco. razão, Nessa você tem versão razão, mas- filmada, eles mexem a câmera e cortam pra fazer amplificar, mais né? legal. Exato. Isso, então eu claro. fico... Só que assim... Óbvio. Ah, Ainda bem, nossa, Não, roubaram no jogo. Só que eu fico assim, é filme, é teatro, o que é? Não sei, é brilhante de qualquer maneira. Não é possível que a gente passou 2 horas conversando sobre assuntos complexos pra você ficar de picuinha pra seu negócio é teatro ou é vídeo. Merigo. É uma discussão. Isso não, Merigo, por favor. É um embate. Mas eu acho que tem hora que eles exageram no jogo de câmera. Tem uma hora que ela fala assim, rewind. A Angélica fala Isso. assim, rewind. Aí rola Isso, literalmente exato. o disquinho girando ao contrário. E eles começam a girar a câmera, não sei o que. Eu falei, Isso, não, isso. deixa a câmera Mas eu um acredito. de frente pro nessa palco. parte, realmente. Isso, mas eu ficou- queria dizer, a impressão que eu tenho é que assistindo no teatro, teria um efeito bem parecido pelo jogo Teve. de luzes, né? Porque Eu não eles... consegui ver porque a câmera tava o cara apertando a mãozinha na mesa de corte lá, enlouquecido. É isso que eu fico mas meio... eu acho que fica uma experiência aí pra você ter. Porque aí você pode ter 2 experiências. Um dia você pode ir no teatro e você vai ter uma experiência diferente da experiência que você teve quando você viu no vídeo. Não, mas a galera não quer gastar esse dinheiro, pô. Ó, eu posso contar uma história da minha origem? Lá no meu país, na década de 90, tinha uma peça muito famosa. As pessoas que são da minha terra provavelmente vão dar uma risada quando elas descobrirem do que eu vou falar. Lá na década de 90 tinha uma peça muito famosa de teatro, no começo da década de 90, que chama Cinderela, a história que a sua mãe não contou. Nessa peça, todos os personagens são travestis, e a Cinderela é uma travesti que mora na favela. O príncipe, enfim, existe um príncipe. É como se eles estivessem no Recife. Só que existe um príncipe e ele vai conhecer as esposas lá. E todas são travestis. A Cinderela mora na favela. E todas elas vão lá fazer um lip sync pra o príncipe escolher. E quem faz o melhor show é a pessoa que ele escolhe. E aí, em vez de ela esquecer um sapato, ela deixa cair a peruca. E aí, no meio da peça, o príncipe vai testando a peruca na cabeça de todos os espectadores que estão lá assistindo a peça. Eu assisti isso quando era criança. E aí, ou seja, eu não fui pro teatro porque essa peça era pra maiores de 18 anos, porque eles falam muito palavrão e muita piada de putaria. E aí, eles fizeram uma versão em vídeo da peça pra passar no especial de Natal da emissora lá que transmite o SBT. E foi assim que eu tive contato com esse material. E aí tem várias coisas que eles fizeram nessa versão dessa peça pro especial de Natal, assim. Então, por exemplo, a fada madrinha, que na verdade é uma bicha madrinha, ela dá um passe de metrô pra Cinderela ir pro baile. Não é uma carruagem. E aí, quando ela vai pro baile, aí eles fizeram um take dela na estação de metrô, pegando o metrô,
pra passar na TV. E aí, quando ela vai testar a peruca, não tem plateia, aí o príncipe fica testando a peruca Eles gravaram um take numa feira. Tipo, levaram o príncipe vestido de príncipe pra uma feira, botar a peruca na cabeça dos feirantes. E aí, enfim, toda aquela bagaceira e tal. Enfim, ficou uma experiência a mais pra mim, entendeu? Porque eu não vi a peça, porque eu era muito criança. Então ficou aquela coisa que foi na minha lembrança. Então pode ser que aí, ó, essa edição aí pode ficar na lembrança de alguém. Eu quero muito assistir esse negócio, muito. Tem no YouTube. E eu prefiro o jeito que eles fizeram, que eles botaram 29 câmeras no teatro, do que agora vamos fazer a versão longa-metragem, sabe? Sim. Mas enfim, já estamos há 25 horas aqui falando de Hamilton. Assim, eu fui preparado para não gostar. Eu até hoje olho meio atravessado por Lin-Manuel Miranda. Acho que o hype gigante desse cara e tal. Não, acho que como ator e como cantor ele é ruim, né? Mas ele cara, como o que esse cara é brilhante. fez... 2 horas e 40 de, cara, o tempo todo, como diriam as pessoas do site Jovem BuzzFeed, o pau torando o tempo todo. É isso. E assim, a capacidade de memória desses atores. Você não pode errar uma palavra, porque se errar uma palavra, bicho. você derruba. É tipo dominó, sabe? Você derruba um dominó e todo. Impressionante. Que aí tem o segundo round, né? Que é quando você começa a gostar muito de um negócio, aí você vai no YouTube e você fica vendo coisa vídeos, do negócio. Sim, E aí eles foram dar uma entrevista. O Aaron Burr, o que faz o Aaron Burr, esqueci o nome do ator. Ele deu uma entrevista pro James Corden. Ele é a pessoa que mais se diverte na televisão, cara. Eu acho ele muito legal, porque ele só leva o que ele gosta, foda-se. Cara, pro karaoke, Paul McCartney, foda-se, sabe? E aí ele conta que ele já errou a letra. E ele errou a primeira música. Que ele conta, tipo, como que um rapaz que é filho de uma prostituta, que o pai foi embora... imigrante, como é que ele foi? Como é que ele fez isso? Ele tem várias entradas com reprises dessa música. E aí ele errou. E aí ele contou a história do meio, que na verdade é no começo. E aí deu tudo errado. E aí ele recomeçou. E aí ele recomeçou? Nossa. Porque os fãs... Porque qual que é o lance? Os fãs de Hamilton, ao longo do tempo, os fãs, eles são muito... Eles pegam muito no pé, sabe? Então é tipo, cara, se você não sabe a letra, saia do meu palco, entendeu? Eu vou sumir. O pessoal não entendeu muito bem que é performance ao vivo. Que erro faz parte de performance ao vivo. É tão legal que a gente terminou de ver as quase 3 horas e a gente tem vontade de começar a ver de novo. Porque é muito isso. legal, cara. É animal. Hamilton, se vira e vai ver Hamilton para $800 o ingresso, mais a máquina do tempo para ver com esse elenco aí. Eu vou aproveitar que eu estava engatilhada aqui e eu vou dar, então, já que eu não vou dar Hamilton, Mythic Quest. Raven's Banquet, que é um original da Apple TV+. Essa é uma sitcom que conta a história de pessoas que trabalham num estúdio de games. E se você tem contato com... É que assim, eu não sou uma grande jogadora, mas 70% dos meus amigos são jornalistas de games, incluindo meu próprio cônjuge, que trabalha na Riot Games Brasil. Então, existem coisas desse mundo dos devs, das pessoas que fazem games e tal, que são muito específicas e que são muito bem retratadas. É claro, é uma caricatura, porque é pra gente dar risada. Mas por que eu tô falando dessa série? Ela seria uma série qualquer. Até um certo episódio, que você pode ver, inclusive, cara, Bia, não quero ver essa série, foda-se. Você pode ver só o episódio 5, que ele é, a princípio, descolado da história da série, e ele conta a história de um casal que se conhece e resolve desenvolver um jogo juntos. E ele fala muito sobre o que a gente falou aqui, que é um dos grandes embates dos dois mas esse jogo não tem final. E aí a mina fala, porra, mas é a vida, velho, o final é morrer, caralho, sabe? E aí esse episódio chama-se Dark Quiet Death, então é morte silenciosa e sombria. Eu recomendo muito a série. E aí, se você não quiser ver a série, assista a esse episódio em específico. Ele vale como um curtinha, muito bom, muito bonito, um puta roteiro. Se você é uma pessoa que gosta de nomes, nessa série tem a menina que fazia a irmã mais nova do Chris no Everybody Hates Chris. Ela cresceu. E aí ela aparece lá e eu fiquei encucada o tempo inteiro olhando e falei, meu, de onde eu conheço essa mina? Eu conheço essa mina. E aí eu joguei e vi que era ela. Nesse episódio em específico, Dark Quiet Death, tem a menina que é a mãe do How I Met Your Mother. E tem o rapaz que faz o Nick no... Essa mulher sempre vai ficar conhecida como isso, né?
Ela é a mãe. A mãe quem que é do essa How I Met menina? Your Mother. A mãe do How I Met A eterna mãe do How I Met Your Mother. É isso aí. E o cara que faz o Nick no New Girl. Eu esqueci o nome dele também. Eu sei que ele é muito mais do que esse papel, mas é o papel que eu lembro. Desculpa, sociedade. Tá? Então, Mythic Quest e Vaver Hamilton também. Então tem duas dicas rapidinhas aqui, vai. Minha primeira dica também na locadora do Giver Jumps, Palm Springs, que estreou no fim de semana passado, lá nos Estados Unidos, estreou no Hulu. Aqui tem que procurar, né, gente? Então, Palm Springs é legal, porque eu não vou explicar tudo, mas eu vou dizer só pra vocês o seguinte, até porque é legal você chegar sabendo menos, pra você curtir algumas sacadas. Mas o pedigree do Palm Springs os protagonistas são o Andy Samberg, que é do Brooklyn Nine-Nine, que eu amo, né? E a outra protagonista é a Chrissy Milioti, que é a mãe do How I Met Your Mother, que a gente tava falando. Ai, é a eterna mãe. Eterna. A eterna mãe, isso aí. E aí, o legal desse filme é que ele conta a história de como esses dois personagens se encontram, e é um dia de casamento, em que a namorada dele é a madrinha, e a irmã dela é a noiva, né? E eles vão se encontrar e a partir daí tem uma história toda com eles dois. Mas o legal desse filme, ele é do Lonely Island, né? Dessa trupe de onde veio o Andy Samberg, tá? Eles vão pegar um grande subgênero da comédia dos últimos anos, né? Só quando vocês verem vocês vão entender. Vai pegar uma coisa que virou um subgênero, que a gente já viu vários filmes com essa temática, e eles vão retorcer essa temática de um jeito muito legal, né? E vai fazer um filme muito bacana. Então, sem estragar, mas dizendo o seguinte, vejam que é legal. É um filme estranho, mas é engraçado, é divertido. Os personagens são muito legais. Ainda tem o J.K. Simmons, que também tá ótimo no filme, uma participação legal. Tem muita coisa legal. Vejam. A segunda coisa, eu vou falar a minha dica ainda de quarentena, para quem ainda está em quarentena, né? Para quem não tá se sassaricando por aí. É um jogo que foi lançado aqui no Brasil agora, recentemente, que já está disponível para compra e tal, que é o Detective, que é um jogo de investigação, é um jogo cooperativo de investigação, de tabuleiro, em que você vai juntar o seu grupo de pessoas e ele realmente tenta reproduzir a dinâmica de uma investigação. Não tem tipo quebra-cabeça, código para você desvendar, nada do gênero. Você realmente tem que falar, eu vou tentar interrogar fulano, aí você vai fazer uma busca, aí você vai pegar as pistas e anotar e juntar para desvendar o crime. Então a caixa original, ela vem com 5 histórias, 5 casos para esse grupo resolver, né? E aí o que eles fizeram? No site da Galápagos lá tem o 6º caso, que é um caso que dá para você baixar o livro de regras, inclusive testar o jogo. E é muito legal, porque é grátis, né? Então, gente, grátis, né? Por favor. Mas o mais legal dessa história é o seguinte, é que eu fiz o seguinte, olha o elenco, eu chamei o Ken Fujioka, eu chamei o Fábio Yabu, chamei a Jéssica, que também é viciada, e a gente jogou juntos via Zoom. E aí a gente montou todo um esquema para jogar via Zoom, e ele funciona muito bem jogando via Zoom. Aliás, vamos jogar depois entre nós também no futuro. E foi muito legal. Eu não ia falar, me senti excluído, mas tudo bem. Só acho engraçado. Não, mas por mim tudo bem. Mas enfim, a gente juntou, a gente se falou à tarde, jogou à noite e foi muito divertido. E é um jogo que funciona muito bem. Esse jogo é da Galápagos, tá disponível nas lojas do ramo aí, e eu acho que vocês deviam conhecer. Quem gosta de jogo, obviamente, quem gosta de jogo de investigação vai curtir pra caramba, porque é bem feito, é bem produzido, as tramas são legais, enfim, é bacana. Mas é o Detective, a edição em português é Detective, um jogo de investigação moderno, uma coisa do gênero assim. Então procurem que é bom. Muito bem. Chique. Thiago, quer você? Minha vez. Eu vou fazer meu próprio jabá aqui, mas eu vou indicar outras coisas também. Esse tema de hoje é muito, muito caro pra mim, né? É um tema que eu gosto muito. E eu tenho pelo menos 3 vídeos no meu canal onde eu toco nesse tema de alguma forma. E aí eu queria indicar esses 3 vídeos pra vocês, onde eu falo de algumas coisas que eu não falei aqui hoje, que não deu tempo de falar. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre a figura da mãe na ficção. Ai, é o meu favorito. Eu amo esse vídeo. Pra caralho. Autografa ele pra mim, eu vou imprimir, mandar pra sua casa.
Esse autografo manda de volta. Esse vídeo chama Minha Mãe, a Super Vilã. É assim que tá o título desse vídeo lá. O outro vídeo, ele tá com o título... Estamos politizando tudo. É sobre a questão de guerra cultural e, enfim, também aborda essa questão aí do outro, explica algumas coisas aí, tem um pouquinho de história, tem uns babados aí nesse vídeo. No das Mães eu falo um pouco de conto de fada e enfim, da representação da mãe em histórias populares, e aí chega nos dias de hoje, onde eu falo de coisas mais contemporâneas. E o último vídeo, que é a origem do mal. Assim, são 3 vídeos que conversam entre si, porque eu falo muito dessa questão da vilania e quem que a gente escolhe como vilão das nossas histórias. E não é meu vídeo, mas eu queria muito indicar um vídeo que eu gosto muito. É de uma youtuber chamada Rowan Ellis. Ela é londrina, eu acho. Assim, ela mora em Londres, mas eu não sei se ela é londrina, mas enfim, ela é do lado de lá. E ela tem um vídeo chamado The Evolution of Queerbaiting. Então ela fala sobre a evolução da representação do LGBT no cinema, na cultura pop. Ela faz um apanhado bem completo sobre isso. Tem uma história bem interessante, ele é bem completo, assim, é um vídeo de meia hora e é muito bem pesquisado, muito interessante, dá pra entender algumas coisas aí sobre queerbaiting, o que é queer coding, enfim, como que as pessoas LGBT estão sendo representadas na mídia e como que isso mudou no decorrer das décadas. Então eu acho que esse vídeo é muito importante, muito interessante e também dialoga com o tema que a gente abordou hoje. Também no YouTube, eu queria indicar uma outra bonita, que é uma minha grande inspiração, que é a Lindsay Ellis. São 2 pessoas que têm o mesmo nome, mesmo sobrenome. E ela fez 2 vídeos interessantes esse mês. Ela falou sobre Titanic, um elogio ao filme, né? O nome do vídeo é Is Titanic Good, Actually? E aí ela faz uma grande defesa. Mas eu me pergunto isso sobre muitos filmes que eu vi faz tempo, né? Puta, será que é bom mesmo? E aí, segundo ela, é um vídeo muito bom. Eu recomendo muito, assim, pra quem gosta desse tipo de conteúdo de ensaio e tal. Acho que é muito, muito bacana. E é legal ver alguém elogiando alguma coisa pra variar também. No YouTube, principalmente. Eu acho que ela é a minha youtuber preferida, assim. A minha grande inspiração foi o que me fez querer ter um canal, assim. Foi quando eu comecei a ver os vídeos dela. Então fica aí a recomendação. E já que a gente tá num podcast, né, no programa de rádio, queria indicar o meu podcast preferido, depois do Braincast. Isso. Mas eu queria indicar um podcast que eu gosto muito, que é um que chama História Preta, do Thiago André. É da Rede B9. historiapreta.b9.com.br. Esse podcast é muito massa. É tipo assim, eu sou fascinado pelo conteúdo desse cara. Do Thiago, meu xará. Enfim, muita pesquisa foda. Tipo, o cara fala muito bem, assim, é muito bem, o roteiro muito ele bom. É incrível. Eu acho ele incrível, sou muito fã, muito fã dele mesmo. E fica aí minha indicação de podcast pra quem não conhece, quiser ouvir. Tá lá. E eu vou indicar um filme e uma série. A série que eu vou indicar não é nova, mas eu conheço pouca gente eu conheço poucas pessoas que estão assistindo, e eu acho que todo mundo devia estar assistindo, que é a série The Good Fight, que é um spin-off do The Good Wife. Já tá na 4ª temporada, mas a temporada foi interrompida por causa da pandemia, mas foi uma das melhores coisas que eu assisti, assim, tipo, esses 7 episódios que eles conseguiram fazer esse ano eu fiquei desesperado assistindo, assim, tipo, precisa ter visto The Good Wife pra entender? Não precisa ter visto The Good Wife pra entender The Good Fight. Eu tô assistindo com meu namorado, ele não viu The Good Wife. Acho que ele ficou até mais viciado do que eu. E eu já era muito fã de The Good Wife, assim, então, tipo, é muito foda. Tá muito conectado com os nossos tempos aí. Fala muito sobre essas questões tecnológicas e todas essas coisas que a gente tem vivido nas notícias, nas internet, só que com um ponto de vista meio jurídico. Então a série começa com o discurso de posse do Trump. E a protagonista, ela é extremamente liberal, no sentido... Ela é extremamente democrata, né? Do Partido Democrata, filiada, feminista, de esquerda... E aí pacote completo. E aí ela tá desesperada porque o Trump assumiu o poder, e tem muito sobre isso aí, sobre a política e o direito e a questão jurídica, assim. Vale muito a pena. A série no começo, a primeira temporada, ainda lembra muito The Good Wife, em alguns aspectos, mas aí com o tempo ela vai criando uma cara própria e vai ficando uma coisa muito doida, assim, a cada temporada vai ficando mais doido, e é assim que é bom, eu acho. E é no Prime Video, é isso? Prime Video? Tá no Prime Video, tá. As 3 primeiras temporadas estão no Prime Video, a 4ª aí tem que correr atrás, né? Give your jumps. Vale muito a pena.
E um filme, o filme que eu quero recomendar é um filme que tá na Netflix, que eu não tinha ouvido falar até esses dias, assim, eu não lembro como foi que cheguei nessa história, mas enfim, se chama See You Yesterday, Vejo Você Ontem. Eu vi esse filme e eu fiquei muito fascinado pelo universo desse filme, eu achei esse filme muito foda. Tem um filme sobre viagem no tempo, o Michael J. Fox dá uma palhinha ali, ele aparece, e é um filme que com um elenco majoritariamente negro, e uma história sobre viagem no tempo que envolve brutalidade policial. Então é um filme que tá muito conectado com os tempos atuais. Eu achei muito estranho esse filme não estar sendo comentado. Eu gostei muito, achei muito bom, e eu devo fazer um vídeo sobre esse filme aí em algum momento. Então, sei lá, quem quiser assistir o filme até o momento que eu faço um vídeo... Já tem um dever de casa aí. Já fica aí o dever de casa. E é isso, essas são as minhas indicações pra hoje. Muito bem. Boa. Vou indicar aqui rapidamente, o Cris falou outro dia dos canais de YouTube que tem aqueles vídeos de som ambiente, sabe? Baseado em filmes, em séries e tal, que são super legais, adoro ouvir enquanto tô tentando me concentrar. Mas eu tenho usado também um aplicativo que chama Portal, portal.app é o site para você acessar. Por enquanto, pelo que eu vi aqui, só tem para iOS. Isso. É um aplicativo que cria ambientes imersivos, né, em 3D para você focar, ajudar a dormir, a relaxar. Supostamente eles gravam esses sons em várias partes do mundo. Então, nas florestas na Amazônia, na Costa Rica, nas montanhas da Itália, nos parques da Inglaterra. Nossa, isso, exato. Deve ser tudo feito por um humano lá no computador. Mas, enfim, eles tentam simular. Ai, que lindo esse cavalo gaulês, né? Nossa. Então, eles tentam simular esses lugares que é pra você, tipo, escapar. Então eu vou, sei lá, hoje eu vou dormir ao som da chuva nas florestas da Costa Rica. E aí... E assim, funciona, cara. Eu tenho usado bastante pra dormir. Inclusive, quando eu vou deitar com as crianças, a gente fica brincando de escolher pra onde que a gente vai hoje. Então, a gente vamos escolher um parque, vamos escolher uma floresta, um rio, não sei o quê. E aí a gente deixa baixinho lá e ajuda a dar uma desacelerada, desacelerada, parar de ficar o cérebro ficar pensando em coisas, né? Acho que o Cris outro dia botou isso, é só você ficar durante o dia normal, você tá bem. Aí você bota a cabeça no travesseiro, seu cérebro começa a fritar, a pensar em mil coisas que você tem que fazer e tal. Eu vou pôr uma coisa da Itália, né? Porque eu, como pessoa italiana... é lógico. Eu vou sentir a minha ancestralidade, entendeu? Isso, exato. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho origem italiana, de família italiana. Só deixar esse beijo pro cara que criou esse vídeo, que é o Indigno Kid. Eu amo você, eu amo esse vídeo. Eu queria tatuar cada frame desse vídeo nas minhas costas. Pode continuar. Só pra dizer que eu tenho usado bastante esse app e tem ajudado, tá? Então, portal.app. É isso. É isso, pessoal. Muito bem. Obrigado, Thiago, viu, gente? Obrigada por ter vindo. Gente, obrigado por ter me chamado. Eu amo falar. Eu sou uma pessoa de opiniões, né? Eu tenho coisa pra falar. Não tá no lugar certo. Então é isso, gente. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje na companhia de Alexandre Maron, Cris Dias, Bia Fiorotto e Thiago Guimarães. Eu faço a coordenação geral junto da Juva Lauer e da Cris Bartz. A produção e o apoio à pauta da Beatriz Fiorotto. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potashev e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é do Johnny Brito. A coordenação digital é feita por AG Barros, Pedro Estraza, Iago Vinícius e Lucas De Brito. O atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Tá bom? Tchau! Valeu! Tchau, pessoal. Beijo, hein? Valeu! Até a próxima.